Olá, meu nome é Pablo Velasco, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e esse é um vídeo sobre o 11º dia da Mostra de São Paulo 2015. E hoje eu vi 4 filmes. Eu vi um filme chamado O Evento, um documentário sobre os eventos de agosto de 91 na União Soviética, que levou inclusive a demolição do bloco soviético, e é um filme construído a partir de imagens de arquivo. Aliás, a pesquisa de imagens do filme é impressionante. A maneira como o filme ilustra não só o levante popular, mas os discursos dos principais personagens da época. É realmente impressionante o acesso que os realizadores tiveram às imagens e a maneira como eles usam essas imagens para reconstruir todo o processo que levaria não só aos protestos populares, que a gente pode até encarar de certa maneira como uma prévia da Primavera Árabe, uma prévia com 20 anos, mas não só como essa prévia, vamos dizer assim, desse levante popular, mas também como um momento importantíssimo da história política contemporânea que vai levar à era pós-Gorbachev à ruína, à dissolução do bloco soviético. Do ponto de vista então de registro histórico, é um filme muito importante, é um filme interessante. O problema é que a estrutura do filme é uma estrutura problemática, uma estrutura inclusive muitas vezes confusa, em que não deixa claro para o espectador o encadeamento lógico de incidentes no filme. Se você souber um pouco sobre a história da União Soviética e da Rússia contemporânea, e nesse sentido o filme até faz uma espécie de rima temática com o Sob Nuvens Elétricas, que é um filme que eu não gostei, mas enfim, que é um filme que funciona como uma alegoria dos movimentos políticos da época. Se você souber um pouco sobre esse processo, essa época, o filme é um pouco mais claro, mas o filme não faz qualquer esforço para poder, vamos dizer assim, de certa maneira, educar o espectador. Então ele acaba soando em certos momentos confuso, e ele tem um problema de ritmo, que é um problema óbvio, mas como eu falei, como registro histórico, é um filme que funciona muito bem. O segundo filme que eu vi no dia foi um drama chamado A Estreita Faixa Amarela, que é um estudo, de certa maneira, é um estudo de personagem, mas mais importante que isso, é um estudo de dinâmica entre personagens. O filme acompanha 5 personagens que estão pintando as faixas amarelas no centro de uma rodovia, e a maneira como esses personagens vão se conhecendo à medida que eles vão desempenhando esse trabalho, que é ao longo de 217 quilômetros. Durante a maior parte do filme, pelo menos durante os 2 primeiros atos, o filme funciona muito bem, porque esses personagens são desenhados de uma maneira muito clara, a dinâmica entre eles é construída de uma maneira complexa, os personagens são personagens multidimensionais, e o dilema do protagonista é um dilema que fica bem estabelecido e que leva o espectador a entender a estrutura narrativa que isso vai levar ao longo da hora e meia seguinte. O problema é que no terceiro ato o filme parece render uma necessidade boba, tola, dispensável, descartável de fazer drama. Enfim, sem spoiler, mas o filme não só inclui um incidente, que é um incidente dramático, extremamente artificial e maniqueísta, e que se você conhece um pouquinho de estrutura narrativa, você já antecipa que algo assim vai ocorrer. Talvez você não adivinhe exatamente qual personagem que vai envolver, mas você sabe que algo daquele estilo vai acontecer, e acontece, então é previsível. Mas a maneira como é retratado e as consequências daquilo são artificiais, são maniqueístas, são melodramáticas. E o que é pior, o esforço do filme para criar drama a partir daquilo é tão grande que o filme ainda inclui uma série de flashbacks envolvendo o personagem envolvido no incidente, que chega a ser novelesco, no pior sentido da palavra. A gente percebe que o filme está ali fazendo um esforço descomunal para levar o espectador a chorar, e aí o terceiro ato, enfim, é um desastre e enfraquece em retrospectiva os 2 primeiros atos. O terceiro filme que eu vi no dia foi um filme novo do Noah Baumbach, que é coescrito e protagonizado pela esposa dele, a Greta Gerwig, que é o Mistress America. É engraçado porque eu saí essa noite com uns amigos meus enfim, que estão também acompanhando a mostra, e um amigo meu chamado Rodrigo Matias, ele cometeu um ato falho que foi muito engraçado. Ele estava falando do filme e ele perguntou: alguém aqui mais viu Mistress Ha? E é exatamente isso, ele é um Francis Ha. É uma releitura, é uma refilmagem. É interessante. A Greta Gerwig é uma atriz que eu acho extremamente carismática, é uma atriz bonita, é uma atriz talentosa, é uma atriz capaz de realmente envolver o espectador, mas é uma atriz que parece presa a um tipo de persona que cruza todos os filmes que ela faz. E nesse sentido, o Mistress America, ela está vivendo uma variação da Frances Ha.
O filme acompanha uma menina de 18 anos que entra na faculdade e ela começa a ficar decepcionada porque a faculdade não é exatamente, em Nova York principalmente, não é exatamente o que ela esperava, com as emoções que ela esperava ter, com o tipo de vida agitada que ela esperava ter. E aí ela se aproxima de uma mulher que é vivida pela Greta Gerwig, que vai virar irmã dela quando a mãe dela se casar com o pai da personagem da Greta Gerwig. E a Greta Gerwig faz no filme a Greta Gerwig, que é uma atriz, é uma personagem toda peculiar, com um senso de humor particular, elétrica, com interesses múltiplos. E o que o filme não entende, e isso é muito curioso, é que a personagem ela é bipolar. É engraçado porque chega um certo momento, ela se descreve, ela fala, eu não sei se inventaram, até o momento até de autorrealização do filme, mas eu não sei se o filme percebe isso. Ela fala, eu não sei se inventaram nome para isso, mas eu me sinto... E ela descreve uma bipolaridade óbvia. O problema é que o filme parece romantizar isso. O filme não parece perceber que isso leva a um sofrimento constante da personagem. O fato de ela não terminar, por exemplo, nenhum projeto, o fato de ela se sentir em certos momentos nas alturas e logo depois se sentir deprimida. E ela é encarada pelo próprio filme e pela protagonista como sendo um exemplo a se seguir. O filme romantiza até na narração, dizendo o que as pessoas não percebem é que ela, na verdade, era uma pessoa, um exemplo a ser seguido, porque aparentemente a espontaneidade, a autenticidade dessa personagem é algo a ser invejável. E ok, você pode até invejar, mas ela é uma personagem imatura, uma personagem que não completa nada que ela quer fazer, e o filme não percebe isso. E isso é frustrante. Além disso, o humor do filme é um humor irregular. Em vários momentos, inclusive, o Noah Baumbach parece adotar o estilo Guel Arraes de fazer humor, que é você fazer diálogos em rápida sucessão com cortes repetidos para o espectador rir, nem pelo que está sendo dito, mas pela agilidade com o que está sendo dito, pela velocidade dos cortes. Então é um filme divertidinho, mas é um filme que obviamente ele se acha muito mais maduro e mais tendo muito mais a dizer sobre a vida, sobre os personagens, sobre questões existenciais do que ele diz de fato. É um filme bem vazio, mas é um filme simpático e se tem a Greta Gerwig já vale a pena. Agora que eu percebi que eu estou sem meu crachá, eu não posso ficar sem o crachá da mostra porque senão fica feio. Bom, o último filme que eu vi no dia, qual foi? Foi a terceira e última parte da trilogia As Mil e Uma Noites, do Miguel Gomes, volume 3, que eu gostei muito. Uma coisa que me encantou na trilogia As Mil e Uma Noites é a maneira como o Miguel Gomes ele estabelece estruturas diferentes para cada filme. O primeiro filme investe numa metalinguagem muito mais óbvia, o segundo filme ele tem um formato de antologia muito mais claro, e o terceiro filme ele adota um formato quase literário. Seria um filme que se aproximaria mais de uma adaptação literária do que os outros dois, porque inclusive boa parte do filme ele é escrito na tela, ele tem letreiros na tela. E o que eu gosto no filme é que o filme basicamente ele conta uma história só. Tem uma outra historinha inserida no meio da principal, mas depois que a gente passa da parte envolvendo a Sherazade, que está contando as histórias pro rei e a filha do grão-vizir, o filme se concentra nos passarinheiros, os criadores de tentilhões, e a maneira como eles criam esses pássaros para competição de canto. E isso é uma parte, obviamente, documental. Os personagens que estão ali são, obviamente, personagens reais, interpretando a si mesmos. E o que me encantou muito, e eu até entendo, muita gente, a gente também, conversando depois sobre o filme, eu vi que muitas das pessoas que assistiram o filme ficaram entediadas, porque realmente ficar 1h30 ouvindo passarinho cantando é um negócio que eu entendo certas pessoas ficarem entediadas, mas eu fiquei profundamente encantado porque esses passarinheiros eles são retratados de uma maneira quase mítica. Quando cada um desses personagens, a história pregressa desse personagem aparece escrita na tela no formato literário, como se fosse algo que a Sherazade estivesse contando para o rei, como se fossem personagens míticos, o que acontece ali é que o Miguel Gomes está reconhecendo a natureza mágica, bela, sensível, grandiosa do prosaico, do comum, de personagens que levam vidas absolutamente que a gente encontra em pessoas no vizinho, em colega de faculdade, em colega de... Enfim, e é muito bonito isso. Em certo momento, por exemplo, ele conta a história de um cara que ele viveu a vida inteira... Ele não conta a história, mentira. A gente encontra esse personagem, a gente vê ele perifericamente, um cara chamado Quitério, e aparece escrito na tela, que é um cara que viveu a vida inteira com os pais, depois os pais morreram, o irmão morreu, e agora ele mora na casa que ele criou, que ele foi criado sozinho, e cada noite ele escolhe um quarto para dormir. É uma história simples, é uma história, não é muita gente não encararia como uma história, mas é uma história pessoal, é uma história tocante, é emocionante. E isso me encanta no filme, a maneira como Miguel Gomes ele é capaz, e isso nesse sentido ele me lembrou muito Eduardo Coutinho,
Assim como Eduardo Coutinho pega a história dos moradores de um prédio no edifício Mártir, ou através das canções que foram importantes para as pessoas em as canções, o Miguel Gomes, de certa forma, pega criadores de tentilhões e mostra como essas pessoas têm histórias particulares, viveram dramas particulares, e isso me encantou no filme. Essa romantização, ou pelo menos o reconhecimento do romantismo em histórias comuns. Sem falar que do ponto de vista estrutural, eu acho muito elegante, porque o primeiro filme, o primeiro volume, é um volume que tem muito aspecto documental. O segundo filme é puramente ficcional. E o terceiro filme, ele volta ao documental. Então, do ponto de vista estrutural, tem uma rima estrutural muito elegante. E isso sempre me encanta, esse tipo de rimas que os cineastas conseguem colocar nos seus filmes. E o Miguel Gomes é um diretor que ele tem uma visão não só estrutural, mas principalmente narrativa, de estrutura dramática, que é muito refinada, e isso me encantou muito. Então foram esses os 4 filmes que eu vi no 11º dia da Mostra de São Paulo. Um grande abraço e bons filmes.